Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais um MoçaCast, hoje na presença ilustre aqui de duas promotoras. Quem não sabe o que é promotor, corre lá no MoçaCast 28, porque esse é o 38. E a gente vai falar de coisas muito legais sobre design humano, como é que se aplica design humano na nossa vida. Eu sou a Marta Moça. Eu sou a Fernanda Moça. E estamos aqui com o Nai, que é fotógrafa, retratista, uma pessoa incrível, sensacional, com a visão de possibilidade. Vai falar todas as possibilidades aqui que vocês têm, entendeu? É especialista em comunicação sistêmica. Olha que chique esse nome, depois ela vai explicar pra gente. E estamos aqui também com Carolina Lins, maravilhosa, outra promotora, que a gente está aqui com as mulheres que mandam na jogada, entendeu? Carolina Lins é desenvolvedora, Carolina Lins é consteladora e também trabalha com marketing, assim como eu. Então, nós somos todas marqueteiras, estamos aqui promovendo uma ferramenta incrível que vai ajudar vocês a mudarem suas vidas. Sejam bem-vindas, meninas! Eba! Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, eu tô adorando estar aqui esse negócio, falar mais. Nem gosto de falar, imagina. Agora chega no negócio. Ninguém aqui gosta de Vai falar. ser 2 horas de podcast, eu tô sentindo. Ninguém aqui gosta de falar, né? As conversas de comadre. Eu tô Imagina. sentindo que vai virar uma conversa de comadre isso aqui, mas tudo bem. É isso que o povo gosta, é esse o Brasil que a gente quer. Então, vamos lá, vamos começar por Nai. Nai, me conta aí um pouco como é que é seu gráfico aí, como é que você tem implementado isso na sua vida. A gente vai falar aqui hoje de relacionamento, de trabalho, de saúde. Seja bem-vinda, Nai. Muito obrigada, muito obrigada. Então, logo que eu tive um pequeno contato assim, com o gráfico, eu falei, eita, que negócio é esse aqui, né? Aí a gente recorre a Fernanda Moça começa a falar um monte de coisa, a gente fala para ela, o que é isso? Tu tá investigando a minha vida? O que está acontecendo? Mas na hora que ela veio, que ela falou que eu sou um promotor, manifestor em inglês, né? De autoridade emocional, eu comecei a ver, ok, já veio logo a pauta da raiva. Aquele negócio da raiva que eu sei, ô bichinha raivosa que eu já fui, eu destruía todas as coisas, agora eu falo, eu fico na paz de já, é tão bom, às vezes é até desconcertante viver essa paz, a gente não fica acostumado, né? Mas aí a gente traz assim, tipo, a gente vai informa, a coisa vai acontecendo, vai dando tempo, eu falei, opa, mudou a coisa, que legal! Mas como é que foi para você começar assim, tipo, quando você descobriu o que era design humano, como é que você teve alguma resistência, assim, tipo, nossa, esse negócio esquisito, isso não funciona, ou então não, você super foi aberta para a situação, como é que foi? Eu já sou curiosa de natureza, né? Então, quando veio essa ferramenta, e já estudo as partes mais espirituais da vida faz um tempo, né? Quando veio, eu falei, olha que legal, organizar esse negócio, que bacana. E aí eu comecei a trazer isso para minha vida, né? Então, fui olhando, e quando eu fui conversando com a Fernanda, o primeiro contato foi ainda em Brasília. Ela estava trazendo algumas informações a respeito do design humano, eu ficava olhando, que curioso, gostei. E depois, de fato, fiz uma leitura mais aprofundada com ela, que foi quando eu fui entender mesmo algumas coisas, né? Por que eu sou uma pipoca de energia e que de vez em quando olho assim, ai, não quero fazer mais nada. Mesmo tendo muita energia no corpo. Então, às vezes eu ficava nesse conflito de querer ficar me chicoteando de fazer as coisas. Depois eu fui entender que, tinha um timing, né? Eu precisava dar uma descansada, voltar, sentir, entender que nem tudo que eu penso está na hora de vir para o mundo. Que eu, particularmente, sou muito veloz, sempre fui. Aí agora eu comecei a entender as coisas, por que não é tão rápido assim. E comecei a respeitar mais os contextos ao meu redor. Então foi muito positivo para mim desde o começo, assim. Massa demais. Fernanda, e fala, vai você aí perguntando para a Carol como é que foi a parte dela. Eu só queria falar um pouquinho dessa questão da Nai, porque é interessante, assim, um dos maiores desafios dos promotores é sempre essa temática de ou ir para a pessoa que tenta agradar todo mundo, ou ficar rebelde demais. Ou querer dar conta de tudo e agir como gerador e trabalhar muito, ou, tipo, não saber quando descansar, quando ter o tempo para ele e tal, e principalmente essa questão da autoridade emocional. É legal a Nai ter trazido que ela teve
de saber o timing certo, né? Porque mesmo vocês sendo promotoras, a hora de agir não é a hora que a mente diz que é para fazer, mas quando a autoridade emocional falou, não, agora isso daqui tem que entrar. E aí eu queria perguntar para Carol como é que está sendo essa utilização da autoridade emocional dela, que eu sei que é uma questão. Ela sabe que é o meu grande desafio. Porque eu digo, já entendi tudo, vou lá e vou fazer, e saio. Aí é o grande problema. Que eu saio atropelando tudo, eu não levo para minha autoridade emocional e termina complicando a minha vida feio, né? Então, foi a grande descoberta do design humano, quando a Fernanda me falou, foi essa questão do emocional. Além de eu ser uma promotora, que eu deveria informar a todos, e geralmente eu ficava calada e fazia minhas coisas e foda-se todo mundo, e ia fazendo e ia gerando uma energia ruim, de raiva nas outras pessoas, e eu ficava sem entender por quê, mas a autoridade emocional era o que bem me pegava, porque eu sou bem racional, né? Então eu dizia, isso aqui com isso aqui tá ok, é simples, eu consigo fazer, bora fazer, e tomava todas as decisões no agora. E quando ela disse, não, você não pode fazer nada no agora. E aí eu olhei assim para ela, como assim não? Você tá decidido? Tem hora que é um choque esse negócio do design humano, né? Porque o mundo, ele está condicionado a fazer você tomar as decisões de uma determinada forma, fazer as coisas de um determinado jeito, e que todo mundo tem uma cartilha, né? A forma correta do ser humano benevolente, sei lá, fazer as coisas, e a gente vai descobrir que, através do design humano, que somos todos muito diferentes, né? As duas aqui são promotoras, têm autoridade emocional, mas isso é só, sei lá, a pontinha do iceberg. Se você for analisar o mapa das duas, elas têm um fluxo de energia diferente, elas têm visões diferentes, Nai tem visão, né, a forma como vê o mundo e tal, de possibilidade, Carol de probabilidade, então são pessoas, inclusive, se complementam muito, né? Eu estou fazendo assim porque na minha tela está assim, mas pode ser que está assim, então não sei como é que está para você, mas enfim. Mas assim, o fato é que é realmente assim, é um choque, quando acho que ninguém olhou para o negócio e achou assim, nossa, que tranquilo, que ótimo. Não, a gente... Eu acho que ninguém gosta do design, sério. Quando você olha o seu design, você fala, cara, é porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente não é, né? Então, tudo aquilo que a gente não é, a gente gostaria de ser. Aí, toda vez que a gente olha para o nosso gráfico corporal e a gente vê aquilo que a gente é, a gente fala assim, pô, mas eu podia ser outra coisa ali, hein? Eu acho que outra coisa ali... é isso, mas é tipo assim, na verdade, não é o que a gente é quando a gente descobre aquilo que a gente não é. Por exemplo, no meu caso, que eu sou geradora, eu preciso esperar para responder. E na sociedade que foi criada por manifestors, né, por pessoas que são promotoras, é uma sociedade de tempo inteiro, não, você tem que ser proativo, você tem que iniciar as coisas. E no meu caso, para mim, a minha mente fica querendo iniciar determinadas coisas, mas não é o caso. Às vezes eu posso até começar alguma parada sozinha, do ponto de vista de que eu vi algo que me encheu de energia, e aí eu tenho energia para fazer aquela coisa, e, né, com a minha autoridade sacral, que no caso eu sou a única aqui que tem autoridade sacral, vai fazer. Agora, é difícil você olhar e falar, pô, tem que esperar. A Fernanda, coitada, ela não tem que só esperar, ela tem que esperar para ser reconhecida para poder fazer um negócio. Não, você não está entendendo. Eu tenho que esperar o convite. E aí, quando o convite chega, eu tenho que falar, então, vai embora. Direto, baseado no depois, eu ainda não sei se eu quero, tá? Esse negócio que você me mandou, eu ainda não sei se eu quero, então... Sou difícil, baby. Sou difícil, baby. Entendeu? Eu sou assim. E eu era super fácil, entendeu? E agora eu tô tendo que descobrir que eu tenho que ser difícil. É um negócio meio complexo. Para mim, o mais difícil foi conseguir desconectar a cabeça do corpo nesse ponto, né? Que a cabeça já, principalmente visão de possibilidades, é um monte de coisa. Eu falo, cara, dá para fazer isso. Aí eu... Eita, pera. Oi, corpo. Tudo bem? Vamos sentir aqui, vamos sentir a Paranauê. Então, desconstruir pensamentos que geram conexão muito rápido
é um desafio grande, não é de uma hora para outra. Então, até, enfim, para várias situações, o corpo vai dar indicativos, é louco. Né? Então, tipo, alguma coisa que tá me incomodando, o corpo começa meio que contorcer. Eu falo, que doido, velho, eu já sei que não é pra eu estar aqui. Né? Então, eu vou começando a ver isso. E a cabeça vai tentando buscar uma explicação. Eu falo, quebra, fica quieta, calma. Não é agora que você vai entrar em ação. Então, ter que administrar essas variáveis é um negócio muito louco, assim, sabe? Até para vocês que são promotoras, né? É difícil. Nós somos promotoras, somos bem complementares e já fomos sócias. Exato. Já fomos sócias e era bem interessante, assim, o jeito da Nay funcionar, dessa diferença, né? E o meu jeito da probabilidade, porque Nay era essa pessoa que trazia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo, e eu olhava assim e fazia, vai dar merda. Cara, essas pessoas da visão de probabilidade, coitadas, elas têm que trazer... Bate aqui, Carol, bate aqui, porque eu também sou assim. Elas têm que eu fazia nada disso, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Não, a gente acaba passando de pessimista. Sim. Porque as pessoas vêm trazer as paradas para nós e, tipo, eu já olho meu sacral. E eu olhava para a Nay e achava ela muito sonhadora. Eu fazia, não, entendeu? Só que até a gente conversou essa semana, né? E aí foi a Fernanda, Carol, você precisa conversar com a Nay. Aí eu disse, tá bom, vou conversar com a Nay. Aí a Nay me trouxe várias possibilidades que eu estava precisando de uma coisa que eu só estava dizendo, vai dar merda em tudo. Não, conversar com a Nay, eu já tive essa experiência. Conversar com a Nay realmente abre muito a cabeça. Sim. No sentido de... Mas aí é que tá, ela consegue abrir a cabeça de uma forma... Eu vou explicar. É porque é diferente de uma pessoa que não tem visão de probabilidade. Sim. Com os trecos deles lá, totalmente aleatório, entendeu? É um pouco diferente. Ela traz realmente de questionamentos. Teve uma vez que, por exemplo, eu contei umas histórias de vida para ela, e aí eu falei, Nay, tá rolando essa coisa, tá, eu tô sentindo que tá repetindo o padrão e tal. E ela virou e falou assim, o que você não teve coragem de fazer lá, que você, de novo, não está tendo coragem de fazer aqui? E sabe o que era, Nay? Hoje, com o meu conhecimento de design humano, o que é? Plexo solar aberto. Problema com conflito? Olha só. Pra Marta aceitar que ela tinha problema com conflito. É porque eu sou a que briga com todo mundo. Então, como assim eu tenho problema com conflito? Eu não tenho problema com conflito. Mas eu tenho. É porque depende do tipo de conflito. Que quem tem eu sou a única aqui, né, que tem o plexo solar aberto. Então, o que acontece? O Ra, né, que é o criador dessa ferramenta, ele fala... Fernanda trouxe os pontos lá do source material para mim, que eu estava lendo, né? E ele fala que quando você tem um plexo solar aberto, principalmente quando você é criança, você já começa nesse condicionamento de criança. Por exemplo, você passou por um perrengue na escola. Aí você chega em casa, teu pai e tua mãe perguntam, como é que foi a escola? Aí você vai e fala do perrengue que você passou na escola. De repente, o perrengue foi com um coleguinha te bateu, sei lá. O que acontece? Se o pai tem um plexo solar fechado, ele vai ficar puto, ele vai sentir alguma emoção forte, porque seu filho, que você deixou, seu filho precioso, querido, que você deixou numa escola que você acha que tá segura, não olhou para ele naquele momento. Então, ele não tá puto com a criança, ele tá puto com a situação. Só que a criança sente e amplifica aquele sentimento. Então, ela passa a não contar para os pais os perrengues que ela passa, porque ela não quer sentir aquela coisa ruim de novo. Então, e isso vai escalando para outras questões. Então, por exemplo, no trabalho, às vezes, você não relata para seus chefes alguma situação que você está passando, porque eles vão ficar putos, você vai amplificar aquele negócio, então você prefere começar a lidar com tudo sozinho. Então, você começa a ter um problema de não pedir ajuda. Então, a parada vai escalando. E aí, tipo assim, no fundo, isso é evitar conflito. Por mais que eu nunca tenha tido problema de falar o que eu penso, até porque eu tenho um ágina fechado, né? Meu mental é fechado, meu processamento é fechado, é muito difícil, eu sou cabeça dura real, mas eu nasci para ser, então eu tô assumindo, entendeu? Eu tô assumindo. Mas assim, então, quando a pessoa vem falar uma parada para mim, ainda mais que ela vem com as coisas dela lá, as maluquices, eu falo assim, não vai dar certo. Eu pego e falo, eu não tenho problema de falar o que eu penso, de falar a minha opinião.
Mas, na hora que é para pedir alguma coisa para mim, ou para relatar alguma coisa que às vezes vai deixar alguém desconfortável, para entrar num assunto que vai desapontar as pessoas, e aí tem a questão dos traumas de infância e tal, que no meu caso específico, tem uma questão com desapontar os outros. Porque eu passei por situações com os meus pais que eu trouxe questões para eles, eu senti o quanto eles estavam desapontados, não era comigo, era com a situação. Hoje eu entendo, hoje com a maturidade eu entendo que não era comigo, mas a criancinha lá de 4, 5 anos que passou por aquilo ali achou que era com ela. Então, a dificuldade de levar alguma questão e para a pessoa, né? Se existe a possibilidade. E aí, olha que louco, né? É a probabilidade com a possibilidade transferida. Tipo assim, se existe a possibilidade da pessoa ficar desapontada, então a gente não vai lá e fala. Então, realmente, e foi uma parada que a Naifa perguntou para mim lá atrás. Ela falou: o que você não teve coragem de fazer lá que você não está tendo coragem de fazer hoje? Entendeu? E aí, juntando a porra toda, na minha 113 expressão, solar aberto. Exato. Eu acho legal, porque assim, é muito importante ter gente como a Nai, porque se não for as pessoas com visão de possibilidade, a gente não ia para a Lua, a gente não inventava o avião, a gente não fazia um monte de coisa. E aí, essas pessoas, elas precisam levantar as bolas para vocês cortarem, entendeu? Chega num determinado momento que precisa ter alguém que fala assim, mas se a gente fosse fazer isso? A gente podia fazer isso, de repente vai dar certo. É uma possibilidade. E aí vocês vão falar, cara, se for fazer isso, vai ter que ser desse jeito aqui, porque esse jeito aqui é o jeito que... Só que vocês não conseguem pensar a nuance, né? O que vai ser. Do mesmo jeito que a Nai não consegue pensar como vai ser. Quando ela começa a transferir para como vai ser, dá ruim. Quando vocês começam a pensar em o que vai ser, dá ruim. Não, então, a probabilidade é assim, se você tem A e B, qual que vai dar mais certo? Se eu tiver que pensar num C, aí já é possibilidade, aí eu já, entendeu? Se eu tiver que pensar num C, tipo assim, tá na minha frente, é meio óbvio, às vezes não é a pessoa que trouxe a letra B e a letra C, ou a letra A, sei lá, mas eu já sei porque eu já tenho esses dois caminhos. Quem vai dizer, por exemplo, qual é o caminho que existe é a visão de possibilidade. Agora, a visão de probabilidade é tipo assim, você analisar esse caminho. Sinceramente, beleza, que o Waze está falando que é 2 minutos mais tarde, mas sinceramente aqui, não, enfim, você consegue olhar para a parada e é bizarro, gente. Tipo assim, é o tipo da Pacu, assim, você não tem lógica, mas você sabe. Carol, pelo amor de Deus. Tá dizendo 15 minutos, não chega em 15 minutos, não. Esse trânsito aqui, chega nada. Bota 40 minutos aí. Porque aquela rua ali está interditada e vai não sei o quê, vai complicar, um motorista vai entrar. É uma coisa bem assim. Não é, às vezes parece ser bem pessimista mesmo, mas não é. É só essa visão mesmo de talvez dê merda, ou vai dar merda com certeza. Dependendo da situação. Ou vai dar merda se você fizer de tal jeito. Mas qual é o outro jeito que dá para fazer? Não sei. Desse jeito aqui não vai dar certo. Desse jeito aqui que não vai mesmo. É louco isso. Porque depois que eu tive mais essa clareza da questão da possibilidade, eu falo, tal coisa vai acontecer. Como? Sei lá. Eu falo, mas vai. Eu sei que vai. Bota a cabeça, o negócio acontece. O caminho vai meio torto, aparece gente do nada, mas a coisa vai acontecer e acontece. Então, é louco mesmo isso aí. Não, isso da Nai é bem legal, porque, tipo, quem tem esse tipo de visão tem que aprender, precisa ter esperança, entendeu? As meninas não. Se vocês tiverem esperança, um soco na cara, não pode ter esperança. A Nai tem que ter esperança. Entendeu? Então são... Falar que a vez que eu mais me fudi na vida foi quando eu tive esperança. Nossa, mas fiquei 2 anos fudendo, gastando todos os meus dinheiros, que bosta. Tava total transferida para a possibilidade. Ô, situação. Então, e aí é muito louco isso. Isso foi o que me despertou pro design humano. É que, tipo, nenhum conselho vale para todo mundo. Porque, tipo, se eu virar pra Ana e falar, cara, você tem que ser mais pé no chão, eu acabei com a vida dela. E se eu falar com a Marta, você tem que pensar mais aberto, você tem que ser uma pessoa que só pensa positivo, vai fazer entendeu? Um negócio de manifestação que vai dar tudo certo e joga a bolsa, também vai dar tudo errado para ela.
Então, isso foi uma das coisas que mais, assim, eu falei, caramba, então a gente está guiando as pessoas erradas já tem séculos aí, porque cada um está baseando na própria perspectiva e não está pegando o que é individual para cada um. E me conta uma coisa, rapidinho, Hum. meninas. Vocês que são mentoras aí, principalmente, enfim, Carol, Nai, vocês, como é que vocês sentiram o trato com as pessoas que vocês atendem, assim, mudou alguma coisa? Como é que foi no trabalho, assim, como é que tem sido a abordagem de vocês depois de descobrir isso? Mudou absurdamente. Inclusive, eu vou trazer um caso de hoje, né? Então, eu estava atendendo e já tinha passado por um processo de mentoria. Dentro das possibilidades abertas dentro da mentoria, ela aplicou algumas e realmente já mudou bastante o contexto, tanto que renovou. E agora, a primeira coisa que eu falei para ela, você precisa mapear as possibilidades. Agora tem que mapear isso, isso e isso, e tem que mapear isso, isso e isso. E ela começou a ter percepções do que precisava. Então, começou a facilitar muito a orientação para as pessoas. E tudo bem, né? Não é que eu não domino ainda quem está ali, mas dá para sentir o que é aquilo que precisa ser falado para a pessoa ali. Né? Então, para mim, facilitou muito, até de me respeitar, nos momentos que eu posso dar mais intensidade, atender mais pessoas ao mesmo tempo. Outras não, diminuir um pouco mais. Então, agora eu estou começando a sentir uma onda emocional vir de novo, vou começar a dar um sprint outra vez, e assim vai. Então, são coisas que mudou muito no trabalho. Eu comecei a organizar mais a agenda de uma forma mais flexível, mas que não me maltrata, sabe? Então, mesmo que às vezes eu fico o dia inteiro assim, falo, cara, meu Deus, eu tinha que fazer tal coisa, não, mas eu não vou fazer hoje, não. Aí na minha cabeça já não é mais procrastinação, é respeito próprio, sabe? É diferente, é muito diferente. Maravilhoso. E você, Carol? Olha, nas inúmeras conversas que eu tenho com a Fernanda, não foi só a leitura, a Fernanda falou que eu tenho o dom da provocação. Ela tem o sol no 39. Consteladora tem o dom da provocação. Me conte sobre isso. Eu sempre achei que não sou, e aí pacifista, não quero confronto, e não sei o quê. Mas eu sempre fui aquela arenga. Aqui em Pernambuco a gente fala arengueira, né? Aquela que dá as catucadas, que quer ver o circo pegando fogo, e sai de mansinho e fica rindo lá atrás. Tinha uma capetinha atrás de mim que eu não entendia o que era. E quando as pessoas olhavam para mim e diziam, não, mas você não é isso, você não é aquilo, aí eu olhava, depois das minhas conversas com a Fernanda, eu fazia, eu sou sim. E o que é que isso implicou nos meus atendimentos? E até a Fernanda me explicou que a minha áurea é repelente, então tem que ter muita sabedoria em falar e tal, e usar essa provocação ali dentro do atendimento para tirar a pessoa do lugar. Mas uma coisa que ela falou bem interessante, que eu estou usando, e até os feedbacks que eu tive dos atendimentos assim, de um mês para cá, é que assim, a Carol foi exatamente no ponto, provocou o que eu tinha que fazer, mas ela é uma fofa. Então, existe coisa melhor do que isso, Fernanda? Porque a Fernanda disse, Carol, você tem que dar a lapada sorrindo, entendeu? Então, você tem que fazer assim, você está dizendo à pessoa, vai dar merda, olha, teu problema é esse, tua vida tá uma merda, para você consertar é assim, assim, assado, mas sorrindo, entendeu? É legal, sorrindo, linda, maravilhosa, sorrindo. Que é uma coisa então, que eu não usei essa técnica nos atendimentos, e assim, os feedbacks assim, foram de zero, assim, né? A Carol, não sei o que é que... E então, todos os clientes que eu atendi esse período, e foram em torno de 20, né? Assim, os feedbacks, todos deram feedbacks bons nesse ponto, assim. Carol foi precisa, falou o que é que eu tinha que fazer, mas ela falou com muita doçura. Aí eu, gente, eu tô ouvindo isso de verdade, né? Eu sou doce, que não era a Naizinha, sabe? Que trabalhou muito comigo, e assim, às vezes a lapada era bem áspera mesmo, né? Bruta! E é legal isso. Uma coisa que eu não sabia também, mas instintivamente a coisa acontecia, foi quando a Fernanda trouxe clareza. Nai, você veio para identificar o que as pessoas precisam e entregar a elas.
E é rápido para eu identificar mesmo. Então, nas mentorias, ficou muito rápido para eu também começar a dar o feedback. Então, olha, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro. E assim, tipo, às vezes eu entrego, às vezes não. Agora eu estou tentando mais materializar a coisa, porque a entrega fica mais consistente. Por isso a fotografia também ganhou muita potência dentro do trabalho, porque eu entrego exatamente na imagem aquilo que a pessoa precisa ver. Sabe? Então é surpreendente, assim, é só vivendo mesmo o negócio para a gente começar a entender. Parece que o design humano, ele dá uma liberdade para a gente ser quem a gente é, né? No sentido parece. assim... Total, não parece não, é verdade. Não é? Tipo assim, é como se Era a fosse uma minha validação, sensação. assim, nossa, eu sempre senti que eu devia ser assim, mas você sentiu um Aham. break da sociedade. Aí agora você lê o seu negócio e quer saber, eu vou ser assim mesmo. Assim, muito real. E agora Quando a Fernanda falava as coisas para mim, Carol, tu é assim, tu é assado, e outras ferramentas, né, que a gente utiliza várias ferramentas, dizia assim, a Carol mais quadradinha, mais geradora, né, e me via a Carol geradora, e eu fazia, tem alguma coisa errada. E todas as minhas conversas com a Fernanda, ela trazia essas coisas e eu fazia, faz total sentido. Então, só de eu mudar eu entender que eu era uma promotora, que minha hora era repelente e que eu tinha que desenvolver essa forma de falar, né? E que eu tinha que informar tudo. Assim, foi 2 desafios, né? Um é que eu tenho que sentir o que é que meu coração está dizendo, e aí o bicho ainda está pegando nesse assim, estou bem melhor, mas ainda a rapidez do racional é rápido, eu quero, e aí eu faço, não, mas Fernanda, eu já estou dizendo, né? Eu preciso pensar sobre isso. Eu vou consultar minha autoridade agora. Cara, é legal trazer isso. Eu não sei porque eu acho que eu tenho mais centros definidos. Comigo o negócio é um pouquinho mais veloz nesse ponto. Porque nos relacionamentos, eu acho, até com os amigos, a coisa tá mudando. Né? Essa semana também eu passei por um episódio que foi louco. Um amigo meu começou a me trazer umas informações e de repente eu me senti acuada. Eu falei, oxi. E ele também é um manifesta, né? Ele também é um promotor. Ela falou assim, eita, pera, que o negócio tá brigando. O negócio é soco de aura. Então foi um negócio assim, muito louco. Eu comecei a me sentir acuada, eu peguei e falei na hora, para, eu tô me sentindo acuada, tem alguma coisa errada. Aí ele começou, pera, calma. Então, tipo, meio que voltou os dois pro lugar, assim. E aí a gente começou a trocar mais uma informação mais leve. Então, a convivência começou a mudar muito. De respeitar, assim, e sentir mesmo. O corpo vai retraindo, é louco. É muito doido. É respeitar mesmo isso. Com relacionamento eu vejo em tudo. E principalmente no relacionamento, de entender as duas energias diferentes, né? Eu namoro um gerador, então não tem energia para... E tem hora que eu não tenho essa energia, então eu já meio que bolei umas estratégias. Então, final de semana, não para quieto, né? Então, Carol que vivia só dentro de casa, Carol está agora, não para 1 minuto final de semana. Então, o que eu faço? Na segunda-feira é meu dia de folga, free geradores. Entendeu? Free geradores para eu poder recuperar e eu poder atender durante a semana. Então, eu não boto atendimento segunda-feira, é a minha folga. De quê? De tudo, todos os ativadores. E minha filha é geradora também, então, e aí, mas não, segunda-feira é meu dia de folga, que eu vou olhar para mim e eu vou descansar, eu vou ficar na caixinha do nada, vou fazer nada para poder conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer durante a semana, do namoro e da filha, entendeu? Que aí e eu vivo rodeada de geradores. Então, essa história de que eu entendi, assim, porque a minha exaustão, quando eu tinha, que aí esse limite que a Fernanda começou a dizer, de não conseguir ter limite para parar de trabalhar, eu trabalhava o tempo todo, se tinha culpado se eu tivesse descansando, estava ali, e aí ficava aquele, por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Né? A autocobrança muito grande, e agora não, eu consigo, ok, eu vou ficar aqui na boa, sem fazer nada, se eu tiver vontade de ler um livro, às vezes eu não estou com vontade realmente de fazer nada, compro o almoço, não quero ler livro, fico lá só olhando para o vento, vou para uma graminha, vou pegar uma piscina, essa coisa assim, bem relax,
porque realmente eu não estou com vontade de fazer nada. E respeitar isso, entendeu? Meninas, como é que é? Vocês têm autoridade emocional? Como é que é para vocês quando a onda bate assim no negativo? Tipo, como é que foi descobrir isso? Como é que vocês estão sentindo e lidando com esse processo agora? Não, você não está dizendo o que é a Carol no negativo, gente. Não, eu sei o que eu sou no negativo. Então, hoje eu já me protejo um pouco mais, assim. Sim, é aquela bad, uma canceriana no negativo, dramas não faltam. Pelo menos eu só Deus, vida! Não, tá morrendo. Não, cara, eu O ganho da vítima chega valendo. Eu fico extremamente emotiva, fico bem. Eu fico para baixo mesmo, sabe? Tipo, aí eu só fico assim. Agora eu fico bem introspectiva. Normalmente eu já sou expansiva, né? Então, tipo, quando tá na onda negativa, eu fico para dentro. E aí o pessoal começa a se preocupar e só faço assim. Sai. Me deixa, eu quero ficar quieta. Não me enche o saco, me deixa quieta. Eu quero só chorar, me dá um tempo. Então foi louco. Tá compartilhando um negócio com a Fernanda esses dias. Que eu entrei numa onda, não foi muito longa, foi mais curta mesmo, sabe? Talvez porque eu estivesse ajudando um amigo a levantar. E aí ele estava levantando, e aí depois que eu senti, opa, e quem caiu fui eu. Aí depois eu desci. E ele me ajudou a levantar. Ele disse, não, vamos me ajudar, vem cá, vamos conversar, isso aqui e tal. Teve um dia que eu não consegui comer nada. E eu senti que eu estava me alimentando da minha própria emoção, porque não era porque eu estava sem fome. A comida estava ali, eu sentia que ela estava apetitosa. Não era que eu ficar com nojo de comer, não, muito pelo contrário, é porque realmente não queria comer. E deixei aquilo lá. Acontecer. Quando foi à noite, foi que voltou a fome e eu comecei a sentir estabilizar de novo. Então, tem umas coisas assim que a gente olha, não, gente, tá tudo bem, eu só tô um pouquinho mais introspectiva, fico mais na minha. Mas eu já fiz muito drama, muito. Puxa, agora não faço tanto mais, não. Eu preciso fazer um disclaimer aqui, porque quem é gerador e tá ouvindo isso, tá falando, essas três são três doidas, entendeu? Porque como assim ficar sem fazer nada, ficar aí cedendo as bads, as tentações, vida, bate na cara, levanta, entendeu? Mas a verdade dos fatos é, quem é gerador tem literalmente um gerador de energia dentro de si, que se passar alguma coisa na frente, que a parada é estimulante, no sentido, assim, uma coisa no trabalho, igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu comentei com as meninas, acho que não estava gravando na hora que eu falei. Eu estava deitada no sofá, assim, entendeu? Estamos aqui gravando um final de semana, tá? Então, eu estava deitada no sofá, assim, sem nada para fazer. Aí as meninas começaram, eu tô pronta. Eu falei, gente, Fernanda, nós temos que gravar. E aí, no momento que eu sentei aqui, eu liguei no 220. Pode ser que eu esteja amplificando a energia de felicidade dessas três aqui, que tem plexo solar, entendeu? Fechado? Pode. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui. Se aqui fosse meu trabalho de vida, eu fazia o tempo inteiro, porque eu gero energia para fazer o tempo inteiro. E se as três estiverem comigo, eu acabo contaminando o sacral delas, que é aberto, e elas pegam a mesma energia, elas vão na minha energia até eu ir, até o né, sair fora. Então, para uma pessoa que é geradora, e esse que eu acho que é o grande problema da sociedade hoje em dia, a pessoa normalmente pensa da forma como ela é. Então, se eu sou assim, então todo mundo é assim. Então, se eu sou assim, é certo ser assim, e é óbvio ser assim, e você que se melhore, entendeu? E acaba que não é por aí. Então, a gente precisa, assim, o design humano acho que é uma ferramenta de compaixão também, sabe? Quando você começa a perceber que o outro é diferente, que ele funciona de uma forma diferente, você começa a aceitar, e tem sido muito meu processo com a minha irmã, né? Que é o oposto meu em vários sentidos, e aí ela vai explicar isso melhor. Não, assim, eu acho que hoje foi uma coisa muito engraçada, que eu e a Marta, a gente estava fazendo um processo lá de meditação, e a gente chegou num determinado momento que ela virou e falou assim, eu queria pegar a gente agora e apresentar pra gente de 5 anos atrás, pra, entendeu, a gente ter uma conversa.
porque a gente ia se matar com certeza, que agora essas duas pessoas estão loucas. Porque o que eu falei para Marta, eu descobri Queria que a abrir o Marta... portal do Doutor Estranho, entendeu? Pegar o anelzinho assim, ó, abrir o portal do Doutor Estranho e cair lá. Não era 50 anos atrás, não, Fernanda. 10 anos atrás, quando a gente morava Eu falei juntas. 5 anos só, 5. Você falou 5, eu tô falando 10, porque é pra gente chegar lá na casa da mamãe, lá no quarto, entendeu? Isso No aí meio tem que daquelas ser roupas 15, tudo. Mar. Oi? Já faz 15, Marta. Não faz tudo, pelo amor de Deus, não me Já, desestabiliza. Marta, já. Sério? Bom, enfim, eu queria fazer isso. E aí, Fernanda, o que você acha que ia acontecer com nós? Ah, não, eu acho que, assim, eu já ia falar, essa daí é louca, não sou eu, não vou virar isso aí nunca. Entendeu? Porque o que eu falei pra Marta? Tipo, eu sempre briguei com a Marta quando eu era mais nova, porque ela tinha umas necessidades de coisas muito perfeitas. Sabe aqueles vídeos de ASMR que a pessoa tem que fazer restock das coisas? A Marta é louca nisso. E eu sempre achei, tipo, mega inútil. Falei, que perda de tempo louca, né? Porque eu sou guia, eu vou ficar fazendo restock das Agora eu coisas. entendi porque minha filha gosta disso. Exato. Pra quem não sabe o que é restock, é tipo, sabe aqueles vídeos que tem a pessoa, por exemplo, ela compra um container perfeito, branco, que ela vai colocar o suco dentro do container transparente de suco, entendeu? Eu, pra você ter uma ideia, eu sou a pessoa que tira os rótulos das coisas, não tem rótulo nenhum. Exato, a Marta eu não tem tenho os containers, mas de... eu tiro os rótulos. Aí, o que aconteceu? A gente estava falando que a Marta tem o portão 42 no Sacral, que é uma porta que fala que a pessoa precisa ir até o final, ela precisa terminar a coisa. Então, o insight dela foi, cara, eu faço isso até com comida. Se eu abrir um pacote de batata, eu tenho que comer a batata até o final, eu não consigo comer. Aí eu falei, aí, assim, o auge da mudança de vida, até mexi no meu cabelo aqui, porque é que eu comecei a falar, Marta, eu acho que você tem que fazer restock das coisas e colocar em porções individuais para você não comer o pacote todo, porque se você, sei lá, você não pode ter coisas que estão no pacote, você precisa ter coisas que são em porções individuais e isso só serve para ela, não serve para mim. Mas a mudança de mindset é o nível que eu tive que chegar de aceitar um outro ser humano para poder dar um conselho que eu nunca faria eu mesma. Entendeu? Não, e que era assim, E que eu achava assim, a perda de tempo. Ridículo, entendeu? Porque o que acontece? Uma pessoa como a Fernanda, que é guia, né? Ela veio aqui literalmente para otimizar a energia. A energia dela é muito preciosa, é escassa, então ela precisa fazer tudo da forma mais simples, mais rápida, com menos esforço, literalmente. E no caso do gerador, o gerador tá cagando se ele tá gastando energia demais para fazer o negócio. Por exemplo, na meditação de hoje, eu não sei o que me deu, que eu dancei a meditação inteira. Vocês não estão entendendo, eu dancei hip hop, eu dancei balé, entendeu? A Fernanda tava, tipo assim, o Cadu falou, você está ficando leve. Quando ele falou, você está ficando leve, eu já me imaginei uma bailarina, porque para mim, acho que sei lá, o suprassumo da leveza é uma bailarina, porque ela tá fazendo rodopios, tá fazendo um monte de coisa que lidando ali com a gravidade, mas com aquela leveza, com aquela elegância. Então eu virei uma bailarina, e você não tá entendendo. Eu fazia, sabe aquele rodopio inclusive eu comecei a ouvir a música do Cisne Negro. Não, você vê a imaginação do ser humano, né? Isso daí é uma imaginação de E a galera travou lá, porque o áudio travou, enfim, mas eu sei que eu tava lá no Tchaikovsky, entendeu? Eu tô piando igual a louca. E a Fernanda entrou no buraco negro que ela não precisa nem fazer força, porque o buraco negro me puxava. Você vê como o tipo energético, inclusive, influencia como que vai ser a sua meditação. Sim. Não, que louco. E é bacana ver vocês duas falando isso, porque eu vivia isso com meu irmão. Meu irmão também é um gerador, né? Só que assim, tipo, ele é um gerador lerdo. Ele faz a coisa devagar e tudo, ou pelo menos da minha visão, né? E aí eu ficava... Não, mas pro promotor, todo gerador é lerdo. Enfim, eu ficava puta da vida com meu irmão, que eu falava assim, você eu brigava com ele. Aí ele se fechava dentro do banheiro e ficava lá. Até eu ir embora para poder parar o conflito. Meu, era horrível aquilo. Depois que eu saí de casa, depois a gente começou a se entender melhor. Porque enquanto morava na mesma casa, enfim, amo muito meu irmão. Pelo jeito, a esperança com minha filha, né?
Porque eu também. Por que todo promotor acha que gerador é lerdo? Eu quero saber agora, que eu não sabia disso, não. Não, é porque é o seguinte, primeiro que gerador puro, ele precisa, ele é igual é um motor de arranque, Marta, tipo, ele precisa pegar no tranco. Então, você responde, aí você vai. E aí, o gerador, ele serve para maestria. Então, nos primeiros momentos, ele faz a coisa, ele faz meio errado. Aí ele vai melhorando, ele vai melhorando, ele vai melhorando, ele vai melhorando. Até que, tipo, os geradores são as pessoas que são capazes de fazer a mesma coisa a vida toda. Se aquilo trouxe satisfação, eles vão se tornar cada vez melhores naquilo. Só que no primeiro momento, tipo, eles não conseguem trocar de velocidade rápido. Porque é igual um motor. Tipo, liguei. Estou aqui engajado nessa tarefa. Consigo. Passando a marcha. Tipo, igual quando a gente vai trocar ventilador, velocidade de ventilador, para o ventilador girar para o outro lado, você precisa parar o motor primeiro para depois virar o motor. Então, para um gerador trocar de tarefa, engajar, sair de uma coisa que ele estava engajado para engajar em outro negócio, ele tem que acabar a energia toda. E aí depois ele vai fazer um negócio. Para um promotor que é tipo assim, cara, eu entendi, eu fiz, eu posso ir lá, levantar e fazer quando a minha autoridade mandar? Tipo assim, que bicho lerdo da porra! É bem isso. E tipo assim... Não, bora, negão! Se tiver o 42, que era o que a gente estava falando, que é o bicho que tem que ir até o final, porque o 42 ele se estimula a fazer aquilo que ele quer terminar, ou que ele consegue terminar, né? Aquele que tem energia para terminar. Pode ser uma tarefa idiota, ridícula, que deveria ter sido largada, pode ser um livro ruim, pode ser filme ruim. Você fica assistindo até o final, você quer saber o que aconteceu, o filme é ruim. Você fala, puta que pariu, que filme é ruim, que filme ruim, que filme ruim. Você não sabe, você quer terminar de assistir. Acabou de cair fichas agora, eu com minha filha. Mas e aí foi o que eu falei com a Fernanda. Tô com vergonha. Fernanda, eu acho que é comida. E eu ficava chicote, porque eu falava, eu não tenho disciplina mesmo, né? Que coisa, eu vou comer um pacote de biscoito, eu tenho que comer um pacote de biscoito até o final. Vou comer uma barra de chocolate, tenho que comer uma barra de chocolate inteira. Eu não consigo fechar a barra. Ela falou, Marta, você precisa arrumar uns potinhos minúsculos, colocar, entendeu? O chocolate nos potinhos minúsculos e pega uns de cada vez. E aí, entrando no assunto da digestão, que eu acho que é legal a gente falar de saúde, uma das coisas que eu vi no meu design foi que eu sou meio que meia-meio. Minha, sei lá, mente, ela é toda, né, pro fluxo ali, pro good vibe. Já o meu corpo, ele é todo virado para a esquerda, ele é todo, né, digamos assim, ordenado, estruturado, estratégico, certinho, rotina. Então, quando eu descobri isso me ajudou muito. Gente, vocês não têm noção que eu emagreci quase 10 quilos já. Eu comecei... pessoas, gente. Fernanda realmente emagrece pessoas. Eu estou emagrecendo pessoas, elas se aceitam. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu vou querer saber, eu vou combinar com a moça que vem limpar aqui em casa, Maria Alice, um beijo, se você estiver vendo de vez em quando ela vê, entendeu? Manda um beijo para a Dani também, e para aí, entendeu? Todo mundo. Ela falou comigo que ela assistiu, vi sua mãe. Muito bonitinha. A Carol também falou, vi sua mãe, adorei, me identifiquei muito com ela. Nossa, eu sou Maria Helena total. A mamãe é muito fofa. Mas aí, o que eu fiz com Maria Alice? Eu falei, Maria Alice, eu queria que você cozinhasse para mim. Aí comecei a pagar um pouco mais a ela para ela vir aqui cozinhar. Então ela vem, ela morre de rir, porque ela cozinha a mesma coisa. Toda fucking terça-feira, quer dizer, quinta-feira, e aí, assim, ela faz quinti, ela faz os arroz de couve-flor nos potinhos, né, e faz a sopa. Então, eu pego aquela porção, descongelo, acabou, não tenho que fazer mais nada. Então, minha produtividade, assim, melhorou horrores, porque antes tinha todo um paranauê de ter que fazer comida, lavar a louça. Não, agora eu só esquento no micro-ondas, já tá tudo pronto. E na medida que eu tenho que comer, não coma mais. Entendeu? Porque antigamente eu acabava comendo a panela toda. Fazia uma panela para durar 10 dias, eu fico comendo. A Marta não pode fazer uma panela para durar 10 dias. Se ela for fazer uma panela para durar 10 dias, ela não tem que comer aquilo. Ela tem que deixar fazer as porçãozinhas todas. Então, gente, Gate 42 é isso. Se você tem Gate 42, entendeu? Aprenda. Não, curioso que sobre a forma de alimentar, primeiro eu não sabia o horário exato do meu nascimento, né? Então eu dei um horário, a Fernanda fez,
e ela falou, você tem que comer desse jeito. Aí eu olhei assim e fiz, tá batendo não. Aí eu fui atrás da minha certidão, que eu não tinha mais, né? Aí, quando eu vi o horário que a gente refez o gráfico, aí eu fiz, agora sim. Agora, né, tem aquela rotinazinha, vou comer naquele mesmo horário, sem barulho, sem ninguém me estressando, né, e eu lá naquela good vibe só comigo mesma, apreciando a minha alimentação, no silêncio Mano, a total. Carol bendita comendo, velho. Isso! É louco. Ela fala assim... Se chegar zoada perto de mim, olhou assim, ó. Eu vou A Carol, matando a pessoa, matando. Isso aí ela aprendeu para poder ter paz na hora de comer, certeza, porque foi instintivo. Todo mundo que já ficou um pouco com a Carol sabe. Ela fala, agora eu vou sentar, ninguém mais me perturba, porque eu vou comer. Isso. Ela vem e fala, é louco, é muito Não me peça, não pegue no meu prato, não pegue a comida do meu prato, não me peça nada enquanto eu estiver sentada e não terminar a minha alimentação, entendeu? É isso aí. É dinâmica. Não me peça para levantar. Eu vou olhar para você e vou lhe matar com o meu olhar. Qual que é a sua alimentação? Qual que é a sua forma de digestão, Carol? Eu não sei, Fernanda, qual é? É calma. Carol é calma e Nai é o oposto, que é nervosa. Direção uma besta. Agora imagina eu e Nai na mesma casa, eu querendo comer calmamente e Nai querendo fazer 1001 barulhos ao mesmo tempo. Não ia dar certo. Uma das poucas coisas que eu tenho igual com a Fernanda é a digestão que é high sound, que no caso é som alto. Então eu literalmente preciso. E essa coisa da alimentação no design humano não é sobre comida, né, Fernanda? É sobre, na verdade, a forma como você isso gera depende, vida, né? Isso depende, porque, tipo assim, as meninas, nós 4 aqui, temos o tipo de digestão que tem a ver com o ambiente. Que é como se o nosso sistema digestivo ele fosse mais evoluído. Eita. Travou, ela travou. A gente enrola até ela voltar a falar. Eva, parou? Meu Deus. Parou, vai lá. Você falou que nós somos tão evoluídas que o negócio caiu aqui, ó. Então, a gente tem... as meninas, a gente está na parte mais de cima do hexagrama. Então, as meninas têm tom 4, só que a Carol virado para a esquerda e a Nai virado para a direita. E eu e a Marta, a gente tem tom 5. Então, isso significa que a gente pode comer o máximo, a nossa comida pode ser o mais complexa possível. Pode ter 500 milhões de tempero, pode ser tudo que há de bom, entendeu? Bem meninas superpoderosas. Mas o ambiente é que vai ditar a forma como é a nossa digestão. Mas tem a galera que é chata para comer. E quem é chato para comer, aí já depende da comida, que é as pessoas que são tom 1, 2 e 3, que aí é o pessoal da digestão alternada, que é Gabi. Tipo assim, Gabi, filha de Carol, é o caos. Sofro. Mas aí eu fui olhar nada do que eu faço, ela gosta, nada, e qualquer coisa já tem tempero demais, e ela olha assim, faz, geradora faz. Né? E aí é terrível, porque né, você dá um negócio pro gerador, ele faz cara de nojo, quase vomita. Eu brigava tanto com a Marta. Eu brigava muito com a Marta. Design humano. Eu fico com ódio. Eu fico com ódio, realmente, assim. Eu fico com muita... Lá, Maria Helena. Como assim? Você não come? Nada do que eu faço, você gosta. Essas coisas assim. Sendo que você nem devia ter muito esforço. Você tem que falar, Gabi, tá aqui 20 goiabas. Essa vai ser a sua alimentação no dia. Não, mas depois que você disse isso, né, a minha vida mudou. Eu sou uma pessoa transformada através do design humano, porque eu era aquela pessoa e hoje eu sou esta pessoa que a Fernanda acabou de falar. Gabi, tá ali, é isso. Então eu já faço, não boto tempero nenhum. Aí eu olho assim, faço, isso é comida de gente, mas é o que ela come, né? Tome só arroz, tome só purê, tome só pepino. Ela come só pepino de uma vez, aí pepino, um pote de pepino, então eu corto o pepino inteiro para ela. Tome a laranja, então assim, tá ali, vá lá e pronto. E aí eu já sei, não posso esperar por ela nunca para comer, porque ela vai comer quando ela tem fome. E eu, né? O meu horário ali, então eu já sei. Eu faço a comida, deixo dela lá, meu horáriozinho, sento, vou comer, e aí ela chega da escola, vou fazer, não sei o que, lá. Eu já estou almoçada, já estou linda, maravilhosa, pronta com meus atendimentos. E eu digo, ali,
tchau. E entra. Pronto. E aí a paz reina na A vida paz do reina. promotor. Com relação à alimentação, a paz reinou depois disso. E, Nai, como é que foi pra você? Porque, tipo assim, você tem alimentação nervosa. É do tipo que come andando. Como é que é isso? Cara, comer andando foi uma liberdade na minha vida. Agora eu pego um pão de queijo no meio da rua e vou comendo. Eu falo, gente, que legal. E vou comendo, sabe? Então, coisas que mudaram muito, assim, em relação à alimentação. A nutricionista até brigou comigo. Eu falei assim, tudo bem, tá tudo certo. Ela passa, eu vou ser rebelde. Não tem jeito, eu não vou fazer. Então, evite assistir TV e não sei o que e tal. Eu olho, tá bom, é para assistir TV e assim vai. Então, eu vou deixando o ambiente mais nervoso e tá funcionando. Tanto que, assim, eu passei por uma cirurgia recentemente, tem 3 meses, e eu tive uma queda abrupta de peso. Todo mundo até pensou, não, peraí, é da cirurgia, não sei o quê, foi fazer os exames, tudo normal. É porque eu comecei a comer assistindo o telefone, comecei a ver televisão na hora que eu estava comendo, comecei a conversar na hora que eu estava comendo, gosto de conversar, fazer outras coisas. Então foi muito louco, porque a interação comigo é muito bacana, assim, sabe? Tá? E na hora que está alimentando, eu até como mais devagar, porque eu estou interagindo. Então facilita para eu digerir, facilita até para eu sentir gosto das coisas, para conversar com as pessoas, é louco. Não dá para explicar. Eu vou falar uma coisa agora com relação à alimentação, que quando a gente não sabia, a Nai me ligava na hora que eu estava comendo, né? E a Nai queria conversar comigo, comendo. E aquilo ia me dando um ódio da Nai, que ela nem imagina. E eu falei assim, como uma pessoa me liga para ficar conversando na hora que eu estou comendo, né? E aí eu não sabia. Agora, quando eu vou falar com a Nai, eu digo, eu vou almoçar, eu vou comer. Aí, Nai, tudo bem, depois eu falo com você. Ela não me liga, gente! Ela não me liga quando eu digo que eu estou comendo. Informe, promotor, informe. Gente, eu não odeio mais a Nai por causa disso. Antes de raiva, informe. Esse é o lema. Eu acho que é isso que é maravilhoso. Agora vocês sabem que todas as neuras, não tinha ninguém errado, não tinha ninguém certo, não. Entendeu? A gente só aprende a aceitar. Você fala assim, tá bom, ela tem que comer quieta. Eu vou deixar ela em paz ali e eu vou botar meu fone de ouvido e alucinar enquanto eu tô comendo. Entendeu? Muito louco, tipo, meus melhores amigos aqui, assim, sabe? Exato. É muito legal isso. É muito legal. Não, o meu fone de ouvido fica louco comigo. Você ultrapassou o volume normal de... Foda-se. Eu sou high sound. Eu sou high sound. Alto. Entendeu? Então, é assim, eu tô, entendeu? Gente, entenda. Cada ser humano é diferente e design humano liberta. Eu acho que eu vou fazer... Eu não tenho carro, mas quando eu tiver, eu vou colocar assim, design humano liberta. Ai, cara, gente, quando eu soube que eu posso provocar as pessoas, aquele negócio que eu mais gostava de fazer e eu me sentia muito ruim, eu sou uma pessoa má, porque eu tô provocando, né? Entendeu? Então foi libertador. A Carol, ela tem o sol da personalidade no 39, ou seja, aquilo que ela veio ser na história é provocar os outros. Como é que eu falo que a mulher seja calma? Não posso, não posso. Isso foi libertador. E o ambiente também. O fato de eu informar, o fato de eu precisar entender as minhas ondas emocionais, né, e decidir mais com a emoção. Então, agora, lógico, tudo eu faço. Não, eu preciso levar para a minha autoridade. Cara, é muito legal isso. E o ambiente, assim, eu morava em um lugar totalmente calmo, longe de tudo. Para eu sair, eu tinha que gastar, então eu não saía de casa e começou a dar vários problemas. Aí a Fernanda, sutilmente, né, porque ela sabia que eu amava o lugar onde eu morava, mas falou, Carol, aqui não é o lugar para você morar. No primeiro momento que ela falou, eu não quero saber. Tomei a porrada, né? 2 meses depois, aí ela veio de uma maneira, uma conversa na praia, eu e ela, num clima bom. Aí ela foi, olha, Carol, eu acho que isso está acontecendo por causa do seu ambiente melhor é para você ficar em tal lugar. E aí eu fiquei olhando assim, então tudo que a Fernanda tinha falado que eu já recusei, me fechei,
Agora começou, faz sentido, Fernanda, faz sentido. Estou entendendo as causas de eu não estar no meu ambiente. Então, eu fui fazer toda essa mudança de acordo com o ambiente. Só que eu fiz uma merda aí, né? Porque eu não levei para minha autoridade. E a Fernanda fez. Eu disse, Fernanda, já decidi, vou fazer isso mesmo, vou não sei o que. E ela disse, eu acho melhor você esperar um pouco essa autoridade. Não, já tem assim, já está tudo. Bem, o ambiente está correto, mas eu não levei para minha autoridade, então levou sérias complicações depois, que eu já entendi, depois eu fiz, entendi, Fernanda, foi a autoridade, porque eu não levei para sentir, se era aquele local mesmo que eu devia ir, eu devia ter pego mais opções, ter esperado, né? Então, aí foi assim, mas depois dessa consciência toda de que o problema foi a minha autoridade, então hoje eu estou me sentindo mais dentro do meu ambiente mesmo, né, de estar podendo fazer minhas coisas a pé, né, Fê? O seu é mercado? Eu tenho mercado, então eu tenho tudo perto de mim. Eu tenho um supermercado, eu tenho o pet shop, eu tenho o colégio da minha filha, eu tenho farmácia, eu tenho tudo. O barzinho que eu gosto de ir tá perto, tá tudo perto, entendeu? Então eu vou andando para tudo. Então não fica mais aquela barreira. Para eu sair de casa, eu tenho que fazer isso, eu terminava não saindo. Eu já comecei a me movimentar melhor. Isso aí tá super legal agora. Cara, esse negócio de ambiente é louco, né? Porque isso aí, talvez por ser arquiteta de formação, foi uma coisa que eu sempre respeitei. Né? Tipo, eu gosto dos ambientes abertos, mas que tenha a marcação tudo certinho. Aí quando eu olho para a janela, eu gosto de ver os limites. Eu sempre gostei. Né? Então, tipo, não quando eu vejo assim, eu quero alguma coisa que tenha vista para o mar, mas tem que ter a vista para a cidade também. Sabe? Então é muito louco. Tipo, eu vou andando assim. Então, ver essa questão dos limites, eu falei, putz, isso explica muito esse comportamento, e brigaram tanto comigo, né? Tem que fazer assim, assado. Eu falei assim, tem nada. Nesse ponto eu era meio rebeldinha, né? Eu transitei muito entre a rebeldia e a pacificação toda, né? A submissão. Mas esse negócio do ambiente é muito bacana. E eu fiz exatamente tudo que tem aqui naquele negócio de costas artificial. Já viajei para vários mundos, já fui para beira de parque, adoro beira de parque, olhar assim. Aí fazer a transição com paisagem, eu gosto de ver. Para mim, a vista perfeita é quando tem cidade e tem paisagem no mesmo lugar. Eu olho e falo, que massa, Dani. Olha que integração legal. Então, eu olho para mim, é assim que eu funciono. Eu gosto muito de ver isso. O meu já é costas naturais. Então, eu nunca morei, é muito doido, eu nunca morei mais de 200 metros da praia. Sempre morei, menos, na verdade. Era sempre menos de 200 metros da praia, bem pertinho. Hoje eu moro em Brasília, não tem praia, mas eu moro do lado do lago. E vocês não têm noção da importância desse lago perto de mim. Assim, é bizarro. Eu trabalho no limite do dentro e do fora, entendeu? Tem essas coisas também, mas essa coisa a NAI é costas artificial e você é costas natural. Então, tipo, a NAI não importa tanto em ter água, mas para você é fundamental ter água. Então, a NAI precisa ver o limite, você tem o limite, mas tem que ter uma aguinha. Tem que ter uma aguinha. Tem que ter uma aguinha. Essa questão também do alimento, que o meu é mercado, mas é um mercado interno. Então, eu sou aquela que promove, que traz, mas eu trago para a minha lojinha, né? Vamos dizer assim, a minha lojinha. Então, eu trabalho em casa, tenho meu escritório, eu gosto de trazer os meus amigos para minha casa, eu gosto de ter aquele negócio, o conforto, a coisa mais dentro da minha casa. Então, isso eu sempre gostei, né? Então, ter uma estrutura física, que aí a Fernanda falou, ter uma estrutura, e assim, todas as empresas que eu montei sempre foi nesse sentido, né? Eu tenho aquele meu espaço, e aí sim, eu vou fazer o marketing, eu vou fazer não sei o que, e vou atrair, e eu fazia isso naturalmente, não sabia por quê. Então, quando vinham outras possibilidades fora disso, eu fazia, não, ficava desentoado do que eu sou. Então, aí, isso ficou bem, bem real. E aí eu vejo, tem gente que não consegue trabalhar dentro de casa. Eu consigo. Mas, por exemplo, assim,
Não, ver um apartamento de 2 quartos, não. Porque é um meu, um de Gabi, né? E eu trabalho em casa. Eu digo, não, para mim tem que ser um apartamento de 3 quartos. Porque o meu quarto, o de Gabi, e o quarto do meu trabalho tem que estar tudo organizado como se fosse meu trabalho dentro da minha casa. Então, isso fez muito sentido. Eu prefiro sair, eu preciso ir para um café, tem que explorar, eu vou descobrindo. Coisa mais legal que eu gosto de fazer é descobrir um lugar novo no iFood e depois ir lá para ver o que precisa. Adoro fazer isso. E vou trabalhando, vou descobrindo um café novo, enfim. Não. E eu peço o iFood para minha casa. Eu não sair. Cara, isso é muito bom, porque assim, isso explicou também muito a minha relação com a Marta, porque eu tenho um ambiente de vale, e aí eu preciso ver pessoas. E a Marta, a gente tinha uma das brigas, porque Marta, a arquiteta, né, falava, cara, Fernanda, você vai morar aqui. Entendeu? Ela fazia essa cara. Você vai morar aqui. Arquiteta tastemaker ainda. O que tá acontecendo? E aí, depois, a coisa foi... E tanto que, quando eu morei com a Marta lá em Brasília, era até meio difícil da gente... Tipo, chegava um tempo que eu falava, cara, mas aqui não tem nada, não tem o que fazer, não tem... E esse insight que me possibilitou depois de entender o que aconteceu comigo, eu entendi o que estava acontecendo com a Carol. Porque ela estava fora do ambiente. Mas explica sem expor, Carol, explica de uma forma geral o que acarreta na pessoa quando ela não está seguindo o ambiente dela, assim, do ponto de vista de... Porque a gente está aqui num processo de descondicionamento que vai demorar anos. E pelo que eu entendi, o primeiro descondicionamento é o do corpo, né? Fala um pouco mais sobre isso, Fernanda, por favor. O primeiro descondicionamento acontece na digestão, que é quando a gente absorve informação. Então, quando a gente está comendo certo, a gente recebe informação da forma certa. Quando a gente resolve isso, o nosso corpo ele vai para a segunda transformação, que é a transformação do ambiente. E quando você está no ambiente certo, é que você passa a ver de forma correta. Então, se você está no ambiente errado, a sua visão ela cai para transferência. E aí, ao invés de você ver, então, se você tem visão de, no caso da Carol, tem visão de probabilidade, ela, estando no ambiente errado, é mais fácil ela transferir para possibilidade do que ver como probabilidade. E uma pessoa que está vendo como possibilidade, sendo que ela é probabilidade, o que vai acontecer? Ela vai enxergar uma possibilidade e achar que vai dar certo. E aí, no final das contas, ela acaba entrando em situações que não são legais para ela. E aí, se você vê certo, você entra na sua motivação certa. Então, você começa a fazer as coisas pelos motivos certos. E aí, cada motivação tem uma transferência. Então, eu e a Marta, a gente tem motivação de necessidade. Quando a gente está na motivação certa, a gente só compra aquilo que é necessário, a gente não faz estoque de nada, a gente só fala aquilo que é necessário, que as pessoas precisam saber, a gente não fica investigando muito, a gente vai direto ao ponto. Agora, quando a gente está transferido, aí a gente fala demais, a gente compra coisa demais que não precisa, e a gente fica agindo para evitar que um problema aconteça, ao invés de agir para fazer aquilo que é necessário. Então, a transformação, ela acontece quando você começa a seguir estratégia de autoridade, que no caso de vocês é informar e seguir a autoridade emocional. Vocês começam a comer da forma certa, vão para o ambiente certo, aí depois com certa visão e depois com certa a motivação. Então, as variáveis, no final das contas, elas são um balizador para a gente falar assim, caramba, eu tô me alinhando. E aí é muito legal que a Carol trouxe isso, porque, tipo, no primeiro momento ela não estava pronta, porque ela ainda precisava passar um tempo seguindo estratégia de autoridade para conseguir, e seguindo a digestão dela e tal, para ela conseguir estar pronta para ir para o ambiente dela. E isso é um processo que demora anos, porque é uma transformação celular, como diz o outro. O Ra chega e fala assim, não, porque você tem que trocar todas as células do seu corpo para você realmente conseguir viver seu design. Então demora 7 anos. E aí é um negócio que a gente vai experimentar. Viver o design na plenitude, né? Não tem 7 anos que a Fernanda e a Nai e todo mundo aqui conversou sobre isso, só para deixar claro. A gente está no experimento. Fazem 6 meses.
A gente está no experimento. Agora Sim. a gente está experimentando as coisas e a gente está vendo como que essas coisas se encaixam na nossa vida. E aí, no momento que a gente vai vendo, a gente vai caindo mais a ficha. Você fala assim, caramba, isso aqui funciona, caramba, isso aqui funciona. Aí, quando cai o caminhão de ficha, você fala, eu acho que eu vou continuar seguindo isso aqui, porque minha vida vai encaminhar. Mas aí, agora eu entendi, não foi nem a autoridade, né, Fernanda? Foi realmente a minha visão que estava. Eu fui para a visão de possibilidade, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo, mas eu ainda não estava pronta e deu ruim. Mas agora eu já estou me ambientando, já estou vendo como isso está trazendo melhoria, assim, de estar no ambiente certo? Então, Sim. eu tô saindo mais, eu estou me comunicando, então sou promotora, eu tenho que comunicar, eu tenho que falar. E o que acontecia quando eu estava no outro ambiente? Eu estava totalmente introspectiva, eu não saía, eu não até por mensagem de falar no celular, eu não mandava áudio, eu escrevia. Então, isso realmente vai deixando você ir num estado emocional. Aí entra para a autoridade emocional, não pede, porque eu não estava no ambiente. Para mim estava ok, mas eu não estava ok. Eu estava totalmente desalinhada. Então, eu não estava vendo alternativas fora, entendeu? Então, eu ficava naquele mudinho, assim, isso gerava muito para o meu trabalho. Então, eu não saía para ir buscar algo novo, que é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair para buscar o mercado lá, eu tenho que estar em contato com pessoas, eu tenho que estar me comunicando, eu tenho que estar falando, para trazer, vamos dizer, as novidades, o que tem, tudo para dentro. Então, eu não estava fazendo isso, eu estava totalmente introspectiva. Então, isso até acarretou na minha forma, nos meus ganhos. E aí eu comecei a observar, até essa semana mesmo, eu comecei a observar o quanto eu estava desalinhada. Porque aí eu comecei a observar, quando eu ganhava mais dinheiro, era o que eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo isso, eu estava fora, eu ia para feiras, eu ia buscar fora, eu ia comunicar, eu fazia network, eu conversava com todo mundo, entendeu? Então, era quando eu crescia os meus negócios, era quando eu estava nessa posição, e quando eu saía do operacional e eu estava fazendo, comunicando, trazendo. Então, aí eu comecei a dizer, eu entendi agora quando eu tenho que começar a perceber que eu estou desalinhando, quando eu estiver muito introspectiva, né? Quando eu não estiver saindo, quando eu não estiver comunicando. Então, várias coisas de benefícios me trouxeram depois que eu comecei a ter essa visão do design, que eu precisava realmente estar em contato com pessoas. Eu estou tendo um insight aqui agora, ouvindo isso com a Carol, e é muito legal a gente discutir sobre essas coisas, porque você vai vendo uma coisa que aconteceu na vida da pessoa e você vai lembrando de coisas que aconteceram na sua. Uhum. Eu lembro que eu tive uma crise muito fodida em 2017, fiquei deprimida e tal. Eu lembro que nessa época eu só trabalhava, eu ficava enfurnada dentro de casa, não saía. Eu morava perto da praia, mas eu não ia na praia. O meu apartamento não era de frente para a praia, né? Porque assim, a pessoa nasceu para ser rica, literalmente. Então, um ambiente de joia natural. Então, o ideal seria morar de frente para a praia. Não, nunca morei de frente para a praia, mas eu sempre morei perto da água, ok? Só que nessa época, como eu estava sempre trabalhando, igual enfurnada e tal, e eu tinha saído do emprego, eu estava realmente só trabalhando em casa, trabalhava naquele meu quartinho que nem via luz do dia. E eu lembro que, assim, minha vida foi degringolando de ladeira abaixo naquela época. Meu Deus, terminei namoro de 5 anos, terminaram comigo, na verdade. O financeiro estava péssimo, tudo estava ruim. E eu lembro que estava tão ruim que a minha saúde começou a ficar ruim, né? Teve um dia que eu fui esparecer na praia e eu tive um linfedema na perna. E aí o angiologista virou para mim e falou: no seu peso, caminhar na praia, na areia, é como se fosse uma musculação. Então, assim, você não pode caminhar na areia, você tem que caminhar no calçadão. E eu odeio caminhar no calçadão. Eu gosto de caminhar na areia com o pé na água. Entendeu? Literalmente. Ela gosta de nadar, praticamente. Ela não caminha. Ela, tipo assim, metade do corpo está dentro da água. Eu fiquei tão revoltada com o que ele falou que eu virei e falei que eu ia me curar sozinha. Foda-se esse angiologista.
Ele não sabe o que ele está falando. Poxa, eu era atleta, como é que eu deixei a situação chegar na situação que estava? Entendeu? Eu fiquei mal. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu comecei a fazer primeiro caminhadas na praia, no plano, mas na areia, tinha que ser na areia, e aí, na areia, e aí eu fazia assim, pouquinho, sem, eu nem suava, era só realmente um pouquinho, só para começar a acostumar, eu não sei de onde que eu tirei isso, aí Fernanda que depois me fala que gait que eu tenho, que centro que eu tenho, porque eu sei assim, que na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou me desgastar, não vou exceder nenhum limite, mas eu preciso começar a acostumar o meu corpo a fazer aquilo que eu preciso que ele faça. E aí eu comecei a instituir a caminhada da sanidade, não importa o que acontecesse no dia, era inegociável, todos os dias, depois, num determinado período, ela fechava meu computador e ia dar minha volta, nem que fosse 20 minutos, nem que fosse de calça jeans, do jeito que eu estava, mas eu ia me acostumar a sair. E numa dessa, em resumo, para não ficar ampliando muita história, eu emagreci 13 quilos e lá pelas tantas eu estava correndo a praia inteira. Eu comecei caminhando de calça jeans, 10 minutinhos, sem suar, e depois eu estava fazendo corridas na areia, entendeu? A praia toda, e assim, minha vida começou a melhorar, eu entrei no vórtex, entendeu? Mudei de profissão, rompi sociedade, foi uma loucura. E foi só pelo fato de eu ter tomado instintivamente a decisão de estar em contato com o meu ambiente diariamente. Olha que louco. E eu acho legal trazer, tipo assim, a gente tem a mesma história de estar em contato com o ambiente, mas no caso da Carol, a gente começa a ver, assim, o quanto ela foi condicionada para ser geradora e como que ela tá voltando a pegar o poder dela, entendeu? Porque essa coisa... O poder é de vocês. O poder é de vocês. Sim. Não, eu fiz até uma brincadeira com a Fernanda esses dias e aí eu adorei a resposta dela. É a melhor resposta. Eu disse, Fernanda, quando é que eu vou faturar R$1 milhão? Aí ela fez, quando você quiser, Carol. Pronto. Melhor. Carol, só basta você decidir. Você decidiu, pronto, você fatura. Nossa, tem uma pessoa aqui, 2 pessoas aqui que podem decidir fazer as paradas e fazer, são vocês. Não, e a Carol tem o canal do dinheiro. Eu falei, gente, quando ela quiser, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Agora eu entendi a minha origem judaica, né? Que eu tenho um DNA judaico. Não. Eu sou a mulher da lojinha, né? Eu trago o povo no meu dinheiro. A rica da lojinha sou eu. Quero dinheiro na minha lojinha. Pode crer. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E, Nai, já aconteceu alguma situação na sua vida, assim, que você começou a perceber de se colocar no ambiente, ou então sobre condicionamento mesmo? Já. Quando eu fico muito isolada, muito natureza, muito longe da população, assim, aí eu já começo a ficar meio entediada. Aí eu começo a ficar irritada, não dá certo, começo a ficar ríspida, né? Então ficar 100% natureza para mim é ruim, eu sou mais urbana. Né? Então teve uma situação até mais jovem ainda, não que eu não seja, mas era mais jovem ainda. Na época a mamãe resolveu levar todo mundo para a fazenda, que ela queria que todo mundo conhecesse a fazenda. A fazenda era movida a energia era óleo, era longe, depois da Ilha do Marajote, que só podia sair de lá de barco, era um rolê do caramba, né? A gente passou 7 dias lá, eu olhei assim, tem como sair daqui? Não tem. Como é que liga para as outras pessoas? Via rádio. Eu, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei assim, pelo menos assim, naquela época eu tava mais, quer saber, vou brincar. Aí pegava bicho e ia brincar para cima e para baixo e tal, mas eu não tava feliz ali. Quando a gente voltou para a cidade, foi um alívio tão grande assim, que eu falei, cara, nunca mais eu faço isso. Sabe, tipo, não quero. Você com ambiente de costa artificial, você precisa ter uma cidade, precisa ter gente, precisa ter Pra mim é muito bom, é muito importante. E eu não sou muito, não gosto muito de cidade pequena. Né? Então, vira e mexe, eu tô indo aqui em São Paulo, vou para uma cidade de interior, mas eu tenho que voltar. Eu gosto dessa agitação, sabe? De ver a coisa acontecendo. Eu vou para topo de prédio, vejo bagunça acontecendo lá em cima, eu tô na paz, eu tô tranquila, sabe? Mas ficar em muito sossego, assim, para mim... A coisa começa a não funcionar, né? Não. E aí você fica chata que é a visão de probabilidade, entendeu? Não alinhada.
Não funciona para mim. Quando tem esse barulho do lado, parece que assim, tipo, o caos está acontecendo, eu tô na paz. Pô, que lindo. Eu não tô me envolvendo com o caos, eu tô de longe, tô olhando, mas eu tô aqui. Tá massa. Tá adorando. É como se o ambiente ele fizesse a gente focar naquilo que a gente precisa ver para poder fazer a vida andar, né? Então, é muito louco isso, mas é muito verdade. E aí a gente vai começando a ver como é que a gente funciona. E é o maior paradigma, né? Que eu acho que é para ser quebrado aqui, é que você não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Ninguém veio aqui na Terra para dar murro em ponta de faca. Não importa a sua religião, não importa o que você acredita, se você tem religião, se você não tem religião. Essa história de que você tem que dar murro em ponta de faca, de você tem que conquistar tudo através do esforço, dedicação é uma coisa, esforço é outra. Total. Completamente diferente. Deixar bem claro aqui logo. Então, quando você, no final das contas, se dedica a algo, você, inclusive, está colocando os seus talentos naquilo. Aquilo que você tem para colocar, aquilo que você tem para dedicar. E não tentar se transformar numa parada que você não é, né? Pegar, por exemplo, um carro que não tem 4x4 e botar ele para subir um monte de... Vai derrapar. Então, no fundo, design humano, toda essa conversa que a gente está tendo aqui é para mostrar para vocês que existe uma possibilidade de você prosperar, de você, enfim, se sentir melhor, viver melhor. Não estou falando que virar milionário só, não, porque tudo bem, todo mundo que quer, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é só sobre isso, é sobre você viver bem. Esse negócio de viver a vida inteira, né, no chicote para aproveitar quando você não tiver corpo mais para aproveitar, pelo amor de Deus, gente, isso foi década de 80, já passou. Ser milionário do meu jeito, né? Tendo em paz, né? Tendo paz, vivendo a assinatura. E vivendo a assinatura, que no caso das meninas aqui, promotoras, é paz, no caso da Fernanda é o sucesso, no meu caso é a satisfação. Adoro. É isso. E é isso, gente. Olha, adorei receber vocês aqui hoje. Foi muito bom, né, Fernanda? Ai, também. Foi sensacional. Eu adoro vocês e ter essa oportunidade de ter vocês aqui foi muito lindo. Ter a oportunidade de fazer o gráfico de vocês também foi muito legal. E eu agradeço demais. Quem quiser saber como é, ficou curioso. Ai, meu Deus, qual é o meu ambiente? Ai, meu Deus, qual é a minha digestão? Ai, meu Deus, como é que é a minha visão? Como é a minha motivação? Essa coisa toda. Corre lá, entendeu? No perfil da Fernanda, @FernandaMoça_, tem todos os links lá, bate um papo com ela no direct, que ela vai te orientar como é que você pode fazer para saber aí, fazer o seu gráfico corporal, essa coisa toda, que é massa, e que vai ajudar 100% aí vocês a começarem. Quanto mais rápido vocês viverem esse experimento, gente, melhor, porque demora 7 anos para vocês trocarem a célula tudo do corpo, né? Então, vai. Vamos começar logo. Se inscreve no canal aqui, Café da Moça. MoçaCast tem todo domingo às 10 horas da manhã e eu te vejo no próximo. Muito obrigada pelo convite. E, cara, faça um gráfico, é a melhor coisa que vai acontecer. É isso aí. Muito A melhor coisa. Beijos. Tchau, Gratidão para vocês. Tchau. obrigada.